Mas existe uma forma de eu acelerar esse processo, né, esse desenvolvimento? Existe, claro. Né? Não é uma pílula mágica, não é uma coisa que você vai aprender da noite para o dia, mas sim, é possível acelerar bastante esse processo. Como que a gente vai fazer isso? E aí a gente entra numa questão que é muito crítica para a gente, né? Vou falar por que eu estou dizendo isso. 2020, antes que terminou o curso, começou a pandemia. Eu fiz um Empretec, né? Não sei se todo mundo sabe o que é Empretec, mas é tipo um curso do Senai não, do Sebrae. Sebrae, que ele ensina basicamente você a se tornar um empreendedor. Interessante, como é que ele ensina você a fazer isso? Vocês têm 10 características do comportamento empreendedor e você tem que praticar durante os 3 dias que você está lá no treinamento essas 10 características. Então você vai lá, estuda, ele te dá exemplo, você faz exercício, ele resolve e tal. E aí depois chega a hora que ele fala assim, ó, pra rua, praticar. Então você vai pra rua, você faz um bolo de pote, sai vendendo, oferecendo para as pessoas, você está exposto ao mundo real para que o comportamento entre em você. Então é assim que funciona o Sebrae. Não posso nem falar muito lá, tem uma questão contratual, de não falar especificamente o que aconteceu lá dentro. Mas assim, o que é que eu percebi? Dentro dessas 10 características, você é feita uma avaliação. Você faz uma autoavaliação. Então começa lá, tem a autoavaliação. E eles fazem uma entrevista antes de você entrar para ver se você tem condições e tal. E nessa entrevista a pessoa está avaliando você com relação a esses 10 quesitos. Ela te dá uma nota para cada um dos 10 quesitos. E aí quando começa, a primeira coisa que você faz é uma autoavaliação. Como que você se vê em relação àqueles 10 comportamentos? Você se dá nota. E aí o que acontece? O gráfico, o seu que você fez, está assim, e o gráfico que a mulher faz, que faz a sua análise, está ao contrário. É tipo quase que um espelho. Ou seja, você tem uma autopercepção muito ruim. No meu caso, eles tem um dos pontos que é planejamento, definição de metas. Aí eu coloquei uma nota, sei lá, 8. Qual sabe qual foi a nota que eles me deram? 0. E não foi o pior. Sabe qual foi o pior? Estava na turma, tinha umas 40 pessoas. Sabe qual foi a média da turma? De definição de metas? Acho que foi menos de 2. Da turma de 40 pessoas, menos de 2. Então aquilo ali, acho que foi, de tudo que eu vi, foi uma coisa mais impactante. Cara, como que a gente é ruim de planejar as coisas, de definir meta? Verdade, cara. E particularmente eu, como eu sou ruim nisso. E aí o que é que eu comecei a perceber? Que depois que a gente começou, né, a fazer o treinamento e tal, eu percebi essa questão do método DMI, que eu já expliquei, né, o que é, a gente vai ter até uma live para falar especificamente disso. Mas o que é que eu percebi? Que quando eu aplicava o método DMI, questões que eu não conseguia enxergar claramente como resolver, elas eram meio que resolvidas, quase que instantaneamente. Eu percebi que isso reduzia o tempo de desenvolvimento das minhas automações.